é um estágio que é mais espiritual, é mais subconsciente, que é mais abaixo da mente, que faz com que você avance. Mas é que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? Então, acho que a nossa parte de vontade, de querer, sabe, de ter um propósito, seja ele competitivo, seja ele de estilo de vida, seja ele de preparação para realizar um sonho, ele começa com a vontade. Fernanda Keller é a triatleta mais constante do mundo. O que vem a ser esse título, mais constante do mundo? Porque existe uma prova, que é a prova que deu origem ao nosso esporte Ironman, que significa nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr a maratona, os 42. Que é o Ironman no Havaí, que é o campeonato mundial. E essa prova é uma prova que consagra o atleta, né? O triatleta. Mas a sua constância? Eu fiquei 14 vezes entre os 10 melhores do mundo e 6 vezes entre os 3 melhores do mundo nessa prova. Quantos anos demorou para ser 14 vezes? 23 anos consecutivos, sem parar ali direto, e tenho 27 participações. Ou seja, uma condição crônica. Fernanda Maciel é a maior ultramaratonista do Brasil. Maratona, 42 quilômetros, metros. Ultramaratona? São mais que 50 quilômetros. Então, eu comecei em 2006 e participo, né? A minha especialidade, as ultras mais difíceis são as provas de 100 quilômetros e 100 milhas, que são 160 quilômetros, em montanha, que sobe e desce. Tô cansado só de ouvir. Exausto. É coisa de maluco ou coisa de gente especialmente saudável? Os dois um pouquinho, porque ninguém é totalmente saudável e totalmente maluco. A gente é uma misturada. Então, a gente tem um lado insano, mas a gente tem um lado saudável. Realmente, durante a corrida é quando eu vejo que eu fico mais sana mentalmente. Muito mais, respondendo a sua pergunta, muito mais do que fisicamente. Realmente, fisicamente é punk. O que acontece quimicamente na cabeça, vocês sabem? Eu acho que ainda, no meu caso, ainda passa depois da mente. Ou seja, quando eu corro, né, 10 quilômetros, é muito focada, né, no corpo, né, que está doendo. Depois você, né, começa, depois de muitos mais quilômetros, você começa a ir muito mais no mental, né? Né, sai aquela sua força mental. Mas ainda existe um terceiro estágio para mim, que é aquele que você entra no flow, que você não consegue pensar mais, que pensar você ainda gasta energia. Então, você não pensa, você está nesse movimento sem mente. Gente, zen total. Meditação. E aí eu acho que extremo. é um estágio que é mais espiritual, é mais subconsciente, que é mais abaixo da mente, que faz com que você avance. Mas Você tem mas você precisa se preparar fisicamente para conseguir entrar nisso, porque senão você não vai aguentar 1 quilômetro. Então é uma combinação, não tem como assim, eu vou com a mente, sabe? Você vai com o treino físico, você faz o dever de casa, aí o cara lá de cima, que é a tua cabeça, que é a vontade, vai falar, manda ver que eu tô aqui. É uma combinação. Tá, Aí mas- ela chega nesse flow. Vamos lá. Se for comparado a um ato sexual, o orgasmo é durante ou só no fim, quando acaba? Durante e depois. Melhor ainda. Orgasmos múltiplos! Exatamente. Fazer o que você ama é isso, né? Esse é um projeto pessoal que eu tinha de cruzar os Pirineus inteiro correndo. São 800 quilômetros, sobe 35 mil metros, desce 35 mil metros. Então, não é nem a distância que assim choca, é mais o que sobe e desce. E por o terreno ser técnico. Eu faço 5 quilômetros em 20 minutos, ali 5 quilômetros corresponde a 1 hora, 2 horas correndo, porque vocês viram, é bloco de pedra, às vezes eu ficava perdida na floresta, para eu evitar a chuva, né, porque era verão, eu começava na madrugada para avançar, então, e geralmente nessa travessia, uma travessia que várias pessoas fazem, são 44 dias, e eu consegui fazer em 12 dias. Então, eu fazia 4 etapas das pessoas em 12 dias, que eram, eu corria mais ou menos, o primeiro dia 90 quilômetros, no segundo eu corri só uma maratona, e depois eram 60, 70, no último dia eu corria 80 quilômetros, mas era assim,
subia muito e descia muito nesse tipo de terreno. Então, para mim, assim, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, a corrida mais difícil que eu fiz, porque as provas, é muito difícil, né? Você tá no pódio, eu sou vice-campeã mundial, mas acabou, você vai pro hotel, você tem uma alimentação. Ali, não. E são E você vários estava dias. sozinha. Eu ia perguntar isso. E Sozinha. GPS. Tinha um GPS. Isso, ou seja, eu quis fazer esse projeto só. Você tinha como se comunicar com alguém? Não, quase não existia Possibilidade, sinais. sinais. Você encontrou o que você Quis estava ficar com procurando? Encontrei. E o que é? Era esse tempo para mim mesma, esse silêncio é onde eu consigo ver. É só dessa forma que eu consigo ver eu na minha forma mais crua. Para mim é uma neuroplasticidade, como observar como meu cérebro ele se reorganiza quando você está nesse modo sobrevivência, nesse modo que é avançar, comer, beber, avançar. Isso depois, as ideias, tudo fica muito claro. O que faz sentido na vida, o que é de real valor, quais as emoções que eu quero sentir. Esses estágios, assim, quando a gente se coloca como um animal, porque nós somos animais. É o bicho, eu estava aqui para dizer, é o bicho. Mas nós somos animais, Bial. Claro, Quando a gente se coloca assim, a gente sente as emoções mais, né, profundas e a gente realmente, isso faz com que depois a gente faça as coisas que realmente a gente quer e vale a pena a vida. Você foi advogada ambientalista até que idade? Até 26 anos. Fernanda Keller inventou um esporte, né? Você ajudou a criar o triatlo no Brasil. Isso foi em 1983. Isso. Até então isso não existia. Eu fiz a primeira prova de triatlon oficial no Brasil, nos anos 80, um ano que no Rio de Janeiro era geração dourada, tudo acontecia na praia, era maratona, era o PP, era o voo, do Rio, o voo livre. Então eu fazia educação física, eu fui encantada por uma prova que ia acontecer no Rio de Janeiro, nadava em Guaratiba, pedalava até o final da Barra, depois corria até Copacabana, tudo pela orla. E eu sou de Taquatiara, Niterói, eu falei, não, beleza, estou na minha área, eu vou me divertir. Não sabia o tamanho do negócio, que era difícil, mas eu me apaixonei pela prova e aí eu nunca mais parei. Mas eu fui meio enganada, achando que era, garota, eu vou para Califórnia, que era um negócio meio... Fernanda Keller, a primeira mulher, 4 horas, 15 minutos, recebendo um carinho, um aplauso de você. Naquela época, era feio, assim. Eu escutava muito assim, ai, ninguém vai casar com você. O que vão falar de uma garota andando o dia inteiro na rua, de bike, correndo? Era muito preconceito também. Musculosa. Vai ficar musculosa, vai ficar forte. Eu falei, tudo bem, mas se for para eu nadar, pedalar e correr rápido, eu tô dentro, não... Entendeu? Que onda. Qual é a diferença entre vocês de idade? Eu vou fazer 62 anos. Meu Deus. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Dia 4 de outubro. Você se incomoda? Eu tenho 45. Caramba! Quer dizer, em 87 você descobriu o Ironman no Havaí, foi para lá. Depois, vamos mostrar, em 2008, 21 anos depois, ainda competindo e arrebentando. Floripa. Nomes como Fernanda Keller, que está completando 25 anos de carreira, estão na disputa. Fernanda Keller faz a transição da natação para o ciclismo atrás da também brasileira Carla Moreno. Fernanda Keller, que começou a correr 8 minutos atrás da então líder Hillary, ultrapassa a adversária e conquista a primeira colocação. E cruza a linha de chegada em 9 horas, 42 minutos e 42 segundos. Fernanda Keller do Brasil! Aí eu queria dedicar essa prova ao meu pai, que tá no CTI do hospital. Obrigada. Essa prova, as pessoas falam, você foi no Havaí, qual a prova mais importante da sua carreira e tal? Foi essa prova porque foi no Brasil e o meu pai era meu maior torcedor, sabe? Aquele cara, se imagina. Ele, ali no Rio de Janeiro, eu ganhava, nos anos 80, 2 décadas, eu ganhava quase todas as provas. Ele ficava ali no arpoador, que a chegada era no posto 6, com a mão esticada, e eu batia nele, mais uma e tal. E aí, cara, anos e anos vencendo, até que
o Ironman Brasil, ele vai para o hospital no CTI e eu não sabia, eu faço a prova ou não faço a prova? Ele foi para o CTI em março, a prova era em maio. Aí minha mãe fala, ó, a última coisa que seu pai ia querer é que você deixasse de fazer uma prova por causa dele. Mas aí como é que você controla a emoção, o físico e querer homenagear? Eu entrei nessa prova assim, eu vou homenagear meu pai. E aí quando eu fui entrar na água, com aquela pressão toda, eu quase morri afogada, porque a roupa de borracha na natação em Florianópolis, ela aperta a gente. E eu estava assim, muito emocionada e meu coração começou a acelerar demais. 2.000 pessoas vindo, eu falei assim, eu vou morrer afogada. Não, vou voltar para a areia, vou chorar, falar que eu não consigo por causa do meu pai tá no hospital. Aí a outra pessoa falou assim, quem mandou você inventar isso? Resolve. Aí eu fui. E aí fui buscando, né? Fui buscando. Eu tinha 44 anos, já falaram que era para eu aposentar com 30. Quer dizer, não falaram que eu nem podia começar, que eu era mulher, né? Imagina com 44. E eu ainda tinha a questão de homenagear o meu pai. Eu sei que eu comecei aí a prova e comecei a pensar no meu pai, eu tinha que homenageá-lo e tal, pedalei assim, já fui ganhando. Mas quando eu comecei a correr, eu entrei nesse momento flow e eu falei, agora esquece que você tem pai, mãe, irmão, marido, aqui agora você é um bicho corredor. E daí quando eu venci a prova, eu não acreditei, sabe? Que eu estava conseguindo não só superar uma questão emocional, de segurar a onda emocional, que a gente tem horas na vida, em várias situações, todo mundo passa isso, né? Eu acho que todo mundo que está aqui passou uma situação que você tinha que segurar a onda e homenagear a pessoa que mais me incentivou, que comprou uma bicicleta para mim nos antigos classificados e que era o meu maior torcedor, e eu pude, antes dele se despedir do mundo, eu pude falar, pai, venci para você, sabe? Ele... Não, o meu marido, ele caiu escalando. A gente estava numa costa francesa e quando ele caiu, ele tem 85 quilos, eu tenho 50. O peso dele, eu acho que ele saltou para pegar a agarre, né, a pedra, e aí essa queda dele em velocidade me lançou contra a parede, que era a pedra, e eu bati direto a minha cabeça do lado esquerdo na pedra. Perdeu a consciência? Não. Antes eu tivesse perdido, porque quando você se perde, você ainda fica quieta. Mas eu não perdi, eu ainda tive que fazer uma super caminhada a voltar pro carro. Aí que começou todas as disfunções. Eu tive disfunção visual, disfunção cardiovascular. Na primeira semana, na segunda semana, eu não conseguia me mover. O máximo era ir no banheiro. Ou seja, o cérebro para de funcionar, fica sem energia. A sorte é que com os meus patrocinadores eu consegui os melhores médicos, consegui tratar na melhor clínica em Zurique, na Suíça, com a melhor médica. E é muito louco, com 2 meses eu já conseguia correr, mas demorou 1 ano e meio para eu conseguir dirigir, 1 ano e meio para eu conseguir ler um livro, mais que uma frase, entendeu? E agora eu tenho uma visão baixa, ou seja, eu tenho dificuldade ainda de ver 3D. Então, eu tenho que usar um óculos de lente amarela, que tanto... Você está me vendo aqui em 2D? Não sei. Agora a minha visão é assim. Mas, assim, a minha dificuldade de ver, assim, é ok. Mas o problema é quando é velocidade. Por exemplo, quando eu estou dirigindo ou quando eu estou em copiloto no carro. Eu tenho muita dificuldade, então vem muita dor dentro do meu cérebro. A sua xará Keller já correu um Ironman com rubéola. Só que você não sabia que estava com rubéola. Mas sabe o que aconteceu? Falaram para mim, chegou uma americana, amiga minha, que já tinha ficado entre as primeiras no Havaí também. Aí ela falou que no Brasil não tinha nenhuma atleta do nível dela. Aí eu cortei aquilo do jornal o Globo, coloquei no espelho e fiquei treinando. Competitiva pra cacete. Ué, mas ela falou Claro, assim, claro. Na minha casa, no Brasil, aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. E aí, cara, comecei a sentir meu corpo todo dolorido. Aí eu liguei para uma... tem gente que vai achar que eu sou louca, mas eu liguei para uma guru minha, chamada Dona Neida, em Barbacena. Liguei pro telefone e ela falou, Dona Neida, é o seguinte, eu tô indo competir em Angra. Mas o meu corpo tá doendo pra caramba, o que eu faço? Ela falou, vai que vai dar tudo certo. Eu falei, não, era só isso que eu precisava ouvir.
vai que vai dar tudo certo. Aí a louca não contou pra ninguém. Eu falei, não vou contar pra ninguém que o meu corpo tá doendo e tal. E fui. Resumindo, eu saí um pouco atrás da água, ela nadava super bem, a Wendy. Comecei a ir bem na bike, né, já comecei a me aproximar, mas quando chegou perto do rio, Vargem Grande, aqueles buracos, eu comecei a sentir mais dor. Eu falei, cara, não vai dar. Aí quando eu entreguei a bicicleta, a torcida toda no rio, minha casa, amigo, a torcida carioca e tal, gritando meu nome, eu comecei a correr a maratona e aí virei aquele bicho de novo, né? Aí eu ganhei a prova, aí eu chorava muito no final da prova, assim, chorava muito e minha mãe, ninguém entendia. De lá você foi para o hospital. Não, aí eu fui no médico no dia seguinte, aí o médico falou, olha... Você está, tecnicamente, você deveria estar morta. Você tá com rubéola. Aí eu falo isso, gente, não é para ninguém fazer Ironman com rubéola. Pelo amor de Deus. Mas é que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? Então, acho que a nossa parte de vontade, de querer, sabe, de ter um propósito, seja ele competitivo, seja ele de estilo de vida, seja ele de preparação para realizar um sonho, ele começa com a vontade.